Olá, pessoal. Eu opero no mercado financeiro desde 1996. Durante esse tempo, trabalhei como executivo em grandes multinacionais. O mercado sempre foi paralelo. Nunca foi minha única fonte de renda, mas nunca saiu da minha vida. Meu nome é Márcio Moreira e esse é o canal MM Trading. Esse será o primeiro de muitos vídeos que eu espero compartilhar com vocês e não vai ser sobre os meus melhores trades. É sobre uma pergunta que mesmo depois de 30 anos eu ainda não consegui responder. E talvez seja exatamente por isso que eu esteja aqui. Comecei em 1996. Naquela época não tinha home broker, não tinha internet rápida. Acompanhava a cotação e balanço pelo jornal. Depois vieram os simuladores, vieram os home broker, as plataformas, operei ações, depois derivativos, sempre aprendendo, sempre ajustando. Tudo isso enquanto construía uma carreira executiva em grandes multinacionais. 2 vidas em paralelo, por quase 3 décadas. E hoje, quando olho para trás, percebo que o mercado nunca foi só um hobby. Era uma segunda profissão, que eu nunca deixei crescer ao tamanho que ela poderia ter. E aí vem um dilema, e é aqui que é a parte mais honesta que eu posso compartilhar com vocês. Hoje eu tenho dias bons, vários dias seguidos, inclusive com uma rentabilidade percentual em cima do meu capital destinado ao trading, que é muito alta. Mas eu opero pequeno, poucos contratos, poucas ações, e isso significa que mesmo com uma boa rentabilidade em percentual, o retorno financeiro em dinheiro não é suficiente para eu falar, vou largar minha vida executiva e vou viver disso. E existe uma pergunta que me persegue há bastante tempo. Tenho coragem de operar grande? Porque operar grande não é só ganhar mais, mas é multiplicar o risco. É fazer com que eu assuma perdas maiores e a gente sabe que nenhum setup e nenhum lógica mágica é capaz de garantir 100% de assertividade. Então, eu preciso ser honesto com vocês sobre uma outra coisa. Às vezes, essa frustração de ter um bom resultado percentual, mas pequeno em dinheiro, me leva a um erro que é grave. Em algum dia eu decido em meio a um impulso. Hoje eu vou fazer dinheiro grande. E aí eu me alavanco mais do que deveria, sem ajustar a minha gestão de risco, e quando dá errado, a perda é desproporcional ao que eu normalmente arrisco. E com isso, pessoal, eu comprometo às vezes meses de trabalho e de gains que eu conquistei. Então, a frustração não pode ser resolvida de uma vez só. E isso não funciona. É um erro que eu reconheço e que provavelmente eu vou mostrar para vocês acontecendo aqui também, porque faz parte do relato que eu vou começar a compartilhar com vocês a partir da próxima semana, todos os dias que eu operar. Uma coisa que aprendi nesses quase 30 anos é que não existe fórmula mágica. Eu digo isso porque o mercado financeiro tem dentro dele algumas das mentes mais brilhantes do planeta. Gente com recurso, com tecnologia, com estudo, muito além do que qualquer um de nós vai ter, e mesmo essas pessoas perdem. Então, se elas perdem, com tudo que tem, a ideia de que existe uma forma, um indicador, um setup que sempre funciona, não existe, pessoal. Isso é ilusão. O que existe é sim a disciplina. Ter um plano e respeitar esse plano. Não overstop quando o trade está contra você, esperar que ele volte. E não sair antes da hora, no lucro, só para garantir um ganho pequeno, com medo de que ele vire perda. Aqui vai outra confissão. Eu sei de tudo isso. Aprendi isso durante esses 30 anos, mas ainda não consigo respeitar isso o tempo todo. E concluo que saber não é o mesmo que conseguir fazer. E é por isso que vocês vão ver acontecendo aqui também ao vivo nos meus diários. Tem uma frase que muitos gurus repetem, que se você precisa ganhar dinheiro com trade, você vai perder. Que a necessidade é o que destrói o trader.
Eu entendo o que eles querem dizer e até concordo em certa parte, mas tenho uma visão diferente sobre tudo. Trading é uma profissão, e para mim é. Então, o esperado é que uma profissão pague as contas, construa patrimônio, realize sonhos. Ninguém trabalha só por trabalhar. Toda profissão precisa gerar retorno financeiro, senão não é profissão, é hobby. E se uma profissão não está pagando as contas, a resposta não é aceite que ela não vai pagar. Talvez seja a hora de mudar de profissão, como em qualquer outra área da vida. Então, sim, eu acho que o trade tem que pagar as minhas contas. Não acho isso ganancioso, acho isso o mínimo esperado para a profissão. O que eu acho é que, de verdade, na frase dos gurus, é outra coisa. A necessidade do mês. Eu preciso que esse trade dê certo porque o aluguel vence sexta-feira. Essa necessidade dentro de uma operação específica contamina a decisão. É aquele impulso que contei para vocês. Hoje vou fazer dinheiro grande, me alavancar além do plano. Isso destrói. Então a diferença para mim é essa. A necessidade no nível profissão é legítima e é um motivo de eu estar aqui. A necessidade vazando dentro de cada operação é o erro que eu ainda cometo. Uma última coisa, antes de fechar esse vídeo, todo mundo já ouviu a ideia de que poucas páginas por dia de um livro, rapidamente você conclui o livro. Ao mesmo tempo de que poucos tijolos por dia constroem uma casa. Que isso é consistência. Pessoal, o livro tem número de páginas finitas. E a casa tem um número de tijolos finitos também. Mas viver com as contas chegando todo dia, todo mês, não tem última página, não tem último tijolo. É todo mês de novo e para sempre. Então, se cada tijolo que eu coloco é pequeno demais, eu não estou construindo uma casa que um dia possa ficar pronta. Estou empilhando tijolos indefinidamente. E a casa nunca chega ao tamanho que eu preciso para morar nela. Por isso, eu acho que seja consistente não é a resposta toda. A pergunta certa não é se estou sendo consistente. É o tamanho do que eu faço sendo consistente. Chega onde eu preciso chegar? É essa pergunta que eu ainda não consigo responder. Esse canal vai documentar essa jornada em tempo real. Eu vou compartilhar com vocês todos os meus trades, dia a dia, os acertos, os erros e principalmente o que eu sinto quando eu opero. A dúvida, o medo, a satisfação, a frustração. Não vou prometer fórmulas mágicas, não vou nesse momento vender curso e não é recomendação de investimento. É um relato real de alguém que está no mercado há quase 30 anos e ainda está decidindo se vai dar o próximo passo. Operar no tamanho que realmente faria diferença na vida. Sabendo que risco cresce junto. Se você já viveu essa dúvida entre o seguro e pequeno e o grande mais arriscado, esse canal é para você acompanhar comigo. A partir da próxima semana, eu começo a trazer meus traders diários. O que eu entrei, porque eu senti, o que eu senti, sem filtro, com a maior honestidade do mundo. Se inscreva e conta nos seus comentários. Você já passou por essa mesma dúvida? Em qualquer área da sua vida e não só nos trades? Espero você na próxima semana. Um grande abraço.